Nós temos dois tipos de governo no nosso planeta: governo de linha dura e o governo democrático. E isso foi falado por Daniel. Nabucodonosor teve uma revelação e Daniel interpretou a revelação. E nessa revelação, naquela estátua que o Daniel revelou ao Nabucodonosor lá em Babilônia, fala de dois tipos de governo: ditadura, linha dura, cortina de ferro, e um governo democrático. O governo democrático é um governo que dá liberdade, que nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade para ir e vir, liberdade para agir segundo as nossas próprias ideias. E o regime ditatorial, ele geralmente nesses países de linha dura, religião não existe. E o cristianismo não se forma. Eles não deixam o cristão surgir, a religião do cristianismo, e prosperar, se criar, porque o cristão não é dominado por ninguém. Nós temos a mente de Cristo e nós andamos segundo os ensinamentos da palavra de Deus. E o cristão não mata, o cristão não rouba, o cristão não invade propriedade alheia, o cristão não se apropria do que é alheio, e o cristão não ultrapassa o limite da razão e do direito do seu próximo. Essa é a grande verdade. E eles precisam, nesses países de linha dura, que o povo vivam comendo nas mãos do governo como massa de manobra. O povo tem que ser dominado pelo governo, tem que viver e depender do governo para ser massa de manobra do governo. E nós, num país democrático, nós temos liberdade. Essa é a grande verdade. Eu quero deixar um conselho ao nosso povo, aos nossos irmãos: tome consciência, tome consciência. A tua mente é a mente de Cristo. Você nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Você nasceu para ser líder e não para ser liderado. Você nasceu para ser um indivíduo independente. Não deixe alguém te usar como massa de manobra. Procure crescer, prosperar e ser abençoado por Deus segundo as tuas próprias convicções. Leia a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como base, como regra, como prática na tua vida, e não deixe os homens governar os teus passos. E essa é a grande verdade. Nós precisamos viver num país democrático, num país em que nós tenhamos liberdade para proferir a nossa fé, para expressar a nossa fé, para expressarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E essa é a grande realidade. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja, porque nesses países de linha dura, o cristianismo não tem voz, eles não permitem que se fale e que se proclame o Evangelho e o nome de Jesus Cristo. E se você ir olhar, a igreja dá lucro para o governo, porque lá na cadeia não tem nenhum cristão, lá no hospital não tem um cristão que foi lastimado por uma arma de fogo ou por uma arma branca, porque nós não nos envolvemos com essas coisas. O nosso lema é fazer o bem. O nosso lema é Mateus capítulo 5. O nosso objetivo é Êxodo capítulo 20, é guardar os 10 mandamentos que Deus estabeleceu ao seu povo para serem observados. É não matar, é não roubar, é não difamar, não pronunciar juízo de valor inconsequente ao nosso próximo. Essa é a grande realidade. Portanto, meus amados irmãos, Deus que te abençoe, te guarde, te protege. Não deixe você ser massa de manobra e ser governado por ninguém. Você nasceu para ser líder, você nasceu para ser cabeça e não ser cauda, para governar e não para ser governado, para emprestar e não para pedir emprestado. Nós precisamos ser vitoriosos e não podemos deixar com que homens inescrupulosos, que não tenham dignidade, que não tenham Deus na vida, que não tenham um caráter ilibado, venham governar nossos passos e querer nos conduzir por caminhos errantes que nos levarão a um destino indesejável. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde, de essa visão. Tenha a Bíblia na tua vida como regra, como prática, te espelhe na Escritura Sagrada. Leia a Escritura Sagrada e tenha a Escritura Sagrada como regra e como prática em todo o teu viver.
E o Salmo de número 119, versículo número 105, a Bíblia diz que a luz, que a Bíblia é uma lâmpada que ilumina o nosso pé e a nossa caminhada. E se nós nos espelharmos na Bíblia, nós vamos caminhar com segurança, não vamos deixar homens errôneos, inescrupulosos, que não têm Deus no seu coração, tentar nortear os destinos da nossa vida, porque nós somos livres e somos independentes, e a nossa mente é a mente de Cristo. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja e te dê vitórias na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.